Você já parou para pensar que às vezes você pode estar carregando um trauma religioso? Às vezes você nem sabe por quê. Talvez você tenta, fala assim, olha, eu queria me aproximar, eu queria me fortalecer espiritualmente, mas eu não consigo. E talvez é porque tem peso ali da religiosidade, sabe? Que você está carregando e talvez até inconscientemente. E são pesos que vão afetando a gente, assim como a gente aqui, a gente tem aprendido, né, que assim como emocionalmente a gente carrega os traumas, né, carrega as dores, as feridas, e a gente precisa se curar para poder avançar, a gente precisa, porque essas feridas vão trazer consequências para a gente, não é? Seja de relacionamento, seja a gente não avança, as coisas não acontecem porque ainda tem esse bloqueio emocional. Da mesma forma também existem os bloqueios espirituais que a gente precisa se libertar. São pesos, né, do que a gente ouviu, do que a gente viu sobre até mesmo a questão religiosa. E muitas das vezes os pais, né, vão ensinar para os seus filhos coisas que na mente deles, né, e tá tudo bem, não tô aqui falando que nenhum pai errou, que não, cada um oferece aquilo que recebeu, aquilo que tem. E vão, em nome, né, daquela cultura aprendida, porque assim vai repassando, né? E aquela cultura que é aprendida vai ensinando também seus filhos, não é mesmo? Cada um aí que veio de um ambiente ali, onde que a fé de cada um, você vai sendo ensinado de acordo com a fé dos seus pais. E aí a gente vai carregando, né, situações e acaba que muitas vezes a forma como esses pais vão repassar, vão ensinar, para eles acham que às vezes pode estar ensinando corretamente, mas que vão estar, claro que não são todos os casos, né? São exceções, a gente não está falando aqui que é uma regra para todos, mas quantos que sem saber, estavam ali ferindo e causando um trauma que futuramente traria problema para esse adulto, né? Assim como a gente tem os problemas emocionais, a gente vai ter problemas também com a questão sobre religiosidade, sobre a questão do sistema religioso, né? Então, a forma como a gente vai ser corrigido, como a gente vai ser disciplinado ali baseado na fé. E aí, às vezes, hoje, quando você é adulto, você enxerga que aquilo que meu pai me ensinou, aquilo que meu pai fez, não era o que Jesus né, desejava que fosse, ou não é isso que Jesus faria, mas é porque ele ensinou uma forma e tá tudo bem. Só que agora, se você tem o conhecimento, é só você trabalhar isso, ressignificar isso, não é mesmo? Só que às vezes a gente inconscientemente não saber, a gente está ali sofrendo. Até mesmo porque, como a palavra diz, porque pela falta do conhecimento, né? E aí muitos não conseguem se firmar, porque ainda aquilo se tornou uma ferida, se tornou um trauma religioso. E aí esse trauma aí vai afetar a sua vida, vai afetar como você enxerga Deus, vai afetar sobre a sua fé, porque você está ferido ali com trauma religioso e você precisa se curar também, né, sobre isso. Então, eu falo por mim, né? Eu venho do ambiente onde que eu via meu pai, né? Ele não era um hipócrita, né? De falar de Jesus e não viver Jesus dentro de casa. Eu via Jesus na vida do meu pai. E então, assim, a gente via ele, sabe? Ele realmente, o que eu venho, né, de uma família evangélica, meu pai é pastor, né? Então, assim, o que meu pai, ele falava lá, eu via meu pai falando, era o que ele era mesmo dentro de casa, né? A forma como ele tratava minha mãe, a forma, né, como ele vivia Jesus, era nítido a gente ver. Mas, infelizmente, tem outros ambientes que são totalmente diferentes. E isso vai trazer consequências, não é? Vai trazer traumas. Imagina a criança que vê um pai falando sobre Jesus ou falando algo e quando dentro de casa ele não é aquilo. Ou até mesmo a forma como colocou, como ensinou, ou como os aprendizados, ou até mesmo as correções, até severas, tudo em nome do sistema religioso.
e vai traumatizando os filhos, vão carregando traumas, não é mesmo? A forma como acha que, ó, tem que ser assim, tem que ensinar o filho assim, mas às vezes a criança, igual, por exemplo, sobre a questão de oração, né? Independente de religião, orar, falar com Deus, então cada um tem a sua forma de buscar. Então tem as pessoas, né, independente de religião, que vai ter os horários que vai buscar, que vai achar melhor o horário de buscar. E eu lembro que meu pai, ele acordava de madrugada para orar. Meu pai, ele nunca exigiu da gente, porque tem que colocar esses meninos também para orar, porque ele tem que orar. Não, meu pai nunca acordou a gente para fazer a gente orar junto com ele. Pelo contrário, aquilo acendia na gente aquela vontade, sabe, de ver o meu pai orando. E eu falo, porque já teve vezes de eu falar assim: pai, quando o senhor for acordar, o senhor me acorda também para orar junto com o senhor? Eu também quero orar. Ou seja, o exemplo, né? O exemplo, esse era o exemplo bom. Não era meu pai, ele não acordava a casa toda. Imagine, a gente era criança. Criança não vai ter disposição para orar. Eu já estava ali, né? Já saindo ali, entrando para a fase de adolescência. Mas imagina, se meu pai, não, porque agora a gente vai orar, tem que orar, todo mundo tem que orar. E criança, imagina, vai ter ânimo para orar? Ou, né? Eu já estava numa idade que eu já entendi e queria, mas imagina se eu fosse menor, ou meus irmãos menores. E esse pai querer exigir que a gente... É uma coisa que ele ali tem uma mentalidade e para ele, mas para a criança não. Sabe, a criança só quer dormir. Imagina se esse pai acordasse a gente de um jeito, né? Acordando a gente, não, porque tem que orar, porque agora é hora para orar, vai orar, que não sei o que, e tá lá pedindo a gente, e tá lá e a gente chorando, porque a criança vai ser assim, né? Imagina, tá acordando para orar. E a criança não quer orar, lógico. E tá tudo bem. E aí esse pai, ou então talvez tá lá puxando pela orelha, ou tá batendo, não, porque tem que orar, tem que orar. Onde que isso, em que isso pode acontecer? O que vai acontecer com isso? Tá gerando um trauma, não é? Um trauma religioso. Que por mais que aquele pai talvez achando, não, é pro próprio bem do meu filho, pro próprio bem da minha filha. Mas ele não sabe que ali para criança, aquilo ali não a criança não vai entender ali e vai gerar um trauma. Ou talvez pela cultura aprendida, né? Porque isso pode, que isso não pode, isso é errado. E vai trazendo consequências e tantos adultos que hoje as suas feridas, os seus traumas é religioso. Se você identifica que você carrega ainda alguma coisa que tem a ver com a cultura aprendida que você veio e que te traz dores, que você se permita curar, que você identifique, ressignifique e que você não culpe, né, seus pais. E olha, ele foi como ele aprendeu, foi a forma como ele achou que era certo, mas não era o que ele achava. E claro, né, que se foi coisas boas, que você carregue, que seja bom, mas se foi coisa ruim, que é esse peso que está nos ombros, que você não carregue mais esse peso. Esse peso não pertence a você, sabe? São pesos que são impostos pelos próprios homens por falta de conhecimento. E você não precisa ficar sofrendo com esses pesos. Isso não precisa ser um bloqueio entre você e Deus, entre você e seu Criador, por conta desses traumas, sabe? Essas mentiras que vão sempre estar ali te acusando, sempre te pressionando, sempre não deixando você avançar. E são bloqueios em nossas vidas, né? Seja espiritual, emocional, física, vão ser bloqueios. E a gente não avança, a gente continua no mesmo lugar, o mesmo sofrimento e o mesmo peso. O fardo de Jesus, ele é leve. E esse fardo que a gente tem, seja de religioso, seja do emocional, trauma, qualquer tipo de trauma, que você possa identificar e não aceitar. Não, eu não aceito mais esse peso. Esse peso não me pertence mais. E você trocar pelo fardo, o peso de Jesus, que ele fala assim, olha, me entrega esse fardo que é pesado, que só te trouxe problemas, né, que trouxe problemas, angústias para você, e o meu é leve. O meu não é totalmente diferente disso que você aprendeu. É só você se relacionar com ele que você vai entender. É só você entender quem você é no seu Criador, a sua identidade em Deus Pai, a paternidade, que você vai entender como aquele peso todo vai ser livre e você fica livre dessa religiosidade. A religiosidade nada mais é do que afastar as pessoas. É justamente, sabe, trazer sofrimento, divisões entre pessoas, e não é isso que Jesus
quis ou quer pra gente. É pelo contrário, né? Se é coisa que é imposta pelo homem, vai trazer divisão, é religiosidade, é peso, é sofrimento. Mas que você não precise mais, que você entregue aos pés da cruz, sabe? Isso, que você faça uma oração e deixe ali e declare que a partir daquele momento que você vai estar entregando, que você não vai mais carregar aquele peso, que você é livre em Jesus, livre, livre em Jesus, que não é mais sobre um peso da religiosidade que vai te prender, que vai te aprisionar, que vai fazer você ficar, né? Talvez você fale assim, mas eu não consigo ser forte espiritualmente. É por conta desses traumas, mas você precisa se permitir se curar desses traumas. E que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Está tudo bem, apesar dos pesos, está tudo bem. Está tudo bem e vai ficar tudo bem. A partir do momento que você entregar, soltar esses pesos, você vai ver como você vai ficar, esse fardo, né? Vai tirando das suas costas, você vai viver em paz, você vai ter uma nova mentalidade espiritual e você vai encontrar a verdadeira paz que só Jesus pode dar. Quando o mundo não dá a paz, quando o mundo não dá o amor, Jesus, ele dá, ele tem isso tudo e basta a gente chegar até ele. E ele revela, sabe, quando a gente vai para a cruz de Jesus, lá tem um monte de surpresas, de presentes da parte dele pra gente. Mas a gente precisa ir em fé, entregar, depositar, trocar esse fardo pesado pelo o leve dele, sabe, pela vida de paz que só ele pode dar. Que você se cure do seu trauma religioso. Permita ser curado. Permita você ser curado dessas dores. O bálsamo de Jesus para curar suas feridas. E só Ele pode, só Ele tem. Que você permita essa mentalidade sua ser renovada, que você vai ver como que vai ser diferente. Se esse vídeo te edificou, compartilhe com mais pessoas. Deus te abençoe.